Quase perdemos minha mãe. Foi um ano de luta, mas também de muita gratidão. Bem-vindos! Hoje eu vou relatar e vou compartilhar com vocês um pouco de como foi a descoberta da diabetes da minha mãe e a complicação da cetoacidose diabética. Estamos em 11 de dezembro de 2025. Amanhã, dia 12 de dezembro, é aniversário da minha mãe. Ano passado, em 2024, por volta de novembro, dezembro, a minha mãe foi diagnosticada com diabetes. A minha mãe vivia passando mal, sentindo fadiga, enjoo, sonolência, fraqueza muscular. Ela começou a ir no posto de saúde do nosso bairro para verificar o que estava acontecendo com ela. Lá ela descobriu que a glicemia dela estava batendo 300, 400, que é um nível muito alto, que já indica que a pessoa está com uma diabetes. E aí, lá mesmo no posto, com o atendimento da médica, a minha mãe conseguiu as receitas da metformina, da glicazida, para que ela fosse controlando com esses medicamentos a diabetes. Passou-se dezembro, passou-se janeiro e o remédio não estava resolvendo nada. Pelo contrário, só estava piorando a situação da minha mãe. Por quê? Porque ela passou a vomitar com o remédio, ela passou a ficar ainda mais fraca, passou a ter sede, passou a perder peso, a ficar pálida. E quando foi em março, passou-se dezembro, janeiro e fevereiro, ela tomando a medicação. E já começou a surgir em fevereiro já essa dúvida de melhor parar esse remédio. Mas e se parar, o que é que vai controlar a diabetes? Tanto eu quanto ela, a gente não entendia nada sobre diabetes. E aí só restava uma solução. A gente voltar para a médica endócrino, que lá ela ia ter alguma solução. E quando chegou em fevereiro para março, eu consegui um plano participativo e cadastrei minha mãe nele, que chama-se Cartão de Todos. No Cartão de Todos, você paga uma taxa mensal, um valor mensal, e quando você precisa de algum médico, alguma especialidade, algum exame, o valor fica mais acessível. Então, eu fiz esse plano para minha mãe, mensal, e aí já procurei um endocrinologista para marcar para ela, para a gente retornar para o endócrino ver por que a glicazida, por que a metformina não estava fazendo efeito. E detalhe, antes disso, ainda foi passado para ela a metformina XR, que é o Glifage XR, para ver se resolvia alguma coisa nesse meio período, né? Mas também não resolveu. O Glifage XR, que é a liberação prolongada, também não estava resolvendo, só estava piorando. Eu e minha mãe chegou até a pensar que a culpa era do remédio. E a gente não desconfiava que poderia ser uma cetoacidose. Espera. Marcamos a consulta com o endócrino lá para Paripe, porque a clínica do plano Cartão de Todos só tinha endócrino disponível, a data mais próxima, lá para a unidade de Paripe, na clínica Amor Saúde de Paripe. E então fomos. Fomos dia 13 de março de 2025, já, esse ano. Fomos para Paripe, passamos pela médica, minha mãe já passando muito mal. Um dia antes da gente de a gente ir para a clínica, a minha mãe estava com respirações profundas, então estava bem pior o quadro dela, porque ela estava respirando assim, com dificuldade, puxava muito ar para respirar, sabe? E pálida, fraca, sonolenta, sabe? Perdeu muito peso. Minha mãe perdeu 30 quilos, ficou muito magra. Tinha algo que não tava certo. E aí a médica passou a receita da insulina
e orientou que eu levasse ela na UPA mais próxima, que era a UPA de Paripe. E assim eu fiz. Levei minha mãe na UPA de Paripe e ela já ficou internada lá mesmo. Levou ela para a sala vermelha, às pressas, né? Quando relatou todos os sintomas dela, que olharam para ela, viram a situação dela, a respiração ofegante, pálida. Relatei tudo que estava acontecendo nos últimos meses, da metformina, da glicazida, que não estavam resolvendo. Só que eu, na minha inocência, estava culpando a metformina e a glicazida. Eu estava dizendo, a culpa foi desses remédios, foi reação desses remédios. Não passava pela minha cabeça que era uma cetoacidose, que minha mãe precisava de insulina. Eu confesso que não me passava pela cabeça isso. E aí minha mãe foi para a sala vermelha, lá da UPA de Paripe, e eu fiquei já em choque. Comecei a querer chorar. A médica veio, me explicou toda a situação dela, me entregou a roupa dela num saquinho, teve que tirar a roupa dela, ela tinha feito xixi, porque a pressão dela estava 17 por 8, e aplicaram furosemida nela. Aplicaram na veia dela furosemida, que é um diurético para baixar a pressão. A médica me explicou que a furosemida foi para baixar a pressão dela, que estava entrando em uma pressão muito alta. E aí depois eu fui entender que o furosemida pode ter rebaixado a consciência de minha mãe, porque a cetoacidose deixou ela com muita sede. Ela ficou com muita sede, queria beber muita água, bebia muita água, é uma sede que não passava. E a furosemida, sendo um diurético, retirou os líquidos mais ainda do corpo dela, né? E aí, quando eu entrei na sala da UTI para olhar minha mãe, em prantos, eu estava com o olho já inchado de chorar, que eu vi minha mãe quase sem consciência. Minha mãe não estava lerdona assim. Minha mãe estava lerda na sala da UTI, só no soro, e ela só sabia pedir água, com a boca pálida, ressecada. Eu nunca tinha visto minha mãe nesse estado. Nunca vi minha mãe no estado de UTI. E ela só pedia água, só pedia água. E os médicos me orientaram a que não desse água para ela. Que eu, no máximo, o que eu poderia fazer é molhar o algodão, no copinho que eles deixaram lá, o algodão, e apertar o algodão molhado na boca dela para umedecer os lábios dela. Mas que eu não podia virar o copo para ela beber água. E eu achei aquilo um horror. Eu achei aquilo uma perversidade, uma maldade com minha mãe. E aí ela pedia, minha filha, me dê água, minha filha, me dê água. Só um pouquinho, só um pouquinho. E a boca toda ressecada, gente, toda ressecada. Os médicos estavam ainda investigando no início, assim que levaram ela para a sala vermelha. Tinha aplicado furosemida, ela tinha feito xixi, tiraram as roupas dela, todo esse processo. Eu fui ver ela. E os médicos ainda estavam tentando descobrir exatamente o que é que ela tinha. Mesmo eu relatando tudo no pré-atendimento, relatando tudo. Eles ainda estavam tentando descobrir. O médico, acho que não era endócrino, não tinha experiência, enfim. Quando descobriram, vieram logo me falar. Já era de madrugada. Eu passei a noite na UPA nesse dia. Na UPA lá de Paripe. E aí, dormi lá na UPA, no banco, no relento, enfim. Foi luta. E aí, de madrugada, o médico veio, um médico bastante atencioso. Ele era novato, mas ele era bastante atencioso. Aí ele veio e me falou que ela estava em processo de cetoacidose, que ia ter que transferir ela para um hospital de maior porte, porque lá eles não tinham toda a assistência que ela precisava. Isso de madrugada. E aí, pensei eu dormir, não conseguia dormir, né? Nesse dia, foi dia 13 de março, dia 13 para 14 de março, estava tendo até eclipse lunar da lua de sangue. Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu saí da UPA e fiquei olhando para o eclipse da lua de sangue de madrugada.
madrugada. Sabe aquele clima meio sinistro? Foi aquele jeito, foi daquele jeito. Teleconsulta. O médico da UPA, ele precisou fazer teleconsulta com um endócrino para ter o diagnóstico da minha mãe. No Hospital 2 de Julho, mais perto da nossa casa, a minha mãe chegou à noite pela SAMU e eu fui dentro da SAMU com ela. Detalhe, o coração tava a mil de ver minha mãe naquela situação, dentro da SAMU. E ela me pedindo água dentro da SAMU o tempo todo ela me pedindo água. E eu fui conversando com ela para testar o nível de consciência dela, que estava um pouco melhor do que quando ela estava no início do internamento. Estava um pouco melhor. E eu fui testando o nível de consciência dela. Eu tive que ser muito lógica. Eu geralmente sou muito emocional, mas eu tive que ser muito lógica de ter aquele diálogo com minha mãe naquela situação dentro da SAMU. E ela me pedia água várias vezes e eu só podia molhar o bico dela, molhava o bico com algodão. E ela chupava o líquido do algodão com toda a vontade dela. Fazia assim, de tanta sede que a cetoacidose causa no corpo da pessoa, gente. É incrível, hein? Os médicos, de tempos em tempos, eles estavam fazendo o exame de sangue nessa veia daqui, por aqui dela, com a agulha meio tortinha. Fazia, de hora em hora, fazia o exame de sangue para saber as taxas do exame de sangue dela. O que aconteceu com minha mãe no Hospital do Rio de Julho foi que ela teve pancitopenia decorrente da cetoacidose. Ela ficou 14 dias na UTI, tomando as medicações necessárias para regularizar a cetoacidose no corpo dela. Cada dia que a gente recebia notícia da minha mãe, era uma emoção, era uma vitória, sabe? Não sei se vocês já tiveram algum parente de vocês, alguma pessoa querida de vocês na UTI, mas é uma sensação angustiante. É muito angustiante ver uma pessoa que você ama na UTI. E chegou um momento lá na UTI, no 2 de julho, que as veias da minha mãe estavam ressecadas. A cetoacidose ressecou todas as veias, endureceu todas as veias e os médicos não estavam... Ela perdia o acesso e os médicos não estavam conseguindo encontrar mais veia. Minha mãe sofreu pra caramba. Era toda hora alguém vinha furar ela, tanto para fazer exame de sangue, para saber como é que estava a cetoacidose no sangue dela, tanto para pegar a veia, gente, porque o acesso perdia. As veias ficaram finas, rígidas. E aí chegou a etapa de que minha mãe precisou colocar o catéter na veia daqui. Anestesiaram ela e fizeram o procedimento de botar o acesso aqui, na veia central. E aí, no dia que eu cheguei, que eu encontrei minha mãe com o pescoço aqui rasgado não, com curativo, né? Mas estava rasgado com acesso aqui. Eu fui sedenta no médico. Falei, quem fez isso na minha mãe? Quem fez isso? Minha mãe não estava assim quando eu saí daqui ontem, no horário de visita, né? Falei, minha mãe não estava assim, quem fez isso com ela? E minha mãe estava meio grogue, assim, da anestesia, né? Ela tinha tomado. Parece que botaram aquele acesso de manhã. E aí eu cheguei de tarde na hora da visita e eu vi minha mãe com aquele negócio no pescoço que eu não sabia o que era. E aí eu já fui. Quem fez isso? E aí o médico, calma que fulano de tal vai vir te explicar, que era o médico do plantão que explica para as visitas a situação de cada paciente, né? Aí quando o médico me explicou foi que eu fui entender a situação dela. As veias já estavam em lástima, não estava encontrando veia. E precisou pegar o acesso central da veia daqui do pescoço. E aí pense para ver minha mãe naquela situação. Não é fácil. Bom, ela deu entrada no Hospital 2 de Julho dia 14. Quando foi dia 28, graças a Deus, passando por essas conturbações todas, a minha mãe saiu da UTI, foi para a enfermaria
E da enfermaria ela teve alta. Dia 29 de março, minha mãe teve alta. E aí, foi aquela alegria, foi aquela coisa toda, né? A gente achando que tinha acabado. Agora tinha só a questão de cuidar da diabetes ainda, né? Porque a complicação foi a cetoacidose, mas tinha diabetes que a gente precisava buscar orientação, buscar conhecimento e tratar e cuidar. E aí você pensa que acabou? Não acabou. A minha mãe saiu da UTI, foi para casa, 29 de março, já sentindo uma dor aqui do lado, desse lado daqui. Ela estava sentindo já essa dor, só que estava bem leve. A gente achou estranho, mas a felicidade dela estar saindo da UTI e indo para casa foi maior. Essa dor aqui do lado foi só piorando. Foi só piorando. A gente já tava iniciando já o processo de tomar insulina direitinho e buscando conhecimento sobre a diabetes, como é que controla. Isso já em abril, aí a dor foi piorando, piorando. A dor passou pro nervo ciático da minha mãe. Minha mãe começou a sentir dor no nervo ciático. E essa dor aqui do lado, que a gente não sabia o que era. Essa dor foi piorando, começou a dar falta de ar. Começou a dar falta de ar, remédio nenhum resolvia. Minha mãe, tome-lhe remédio, tome-lhe dipirona, tome relaxante muscular, pomada, passava pomada aqui. A dor pegava aqui de um jeito e depois transferia para o quadril e para o nervo ciático. Os pés da minha mãe foi observado também que ficaram ressecados. E hoje em dia, eu suspeito de neuropatia diabética, né? Eu suspeito disso. Porque atacou os nervos dela, o nervo ciático, atacou o nervo daqui da coluna, enfim. Suspeito disso, mas não tenho certeza, provavelmente, né? Até porque a diabetes dela ainda estava descompensada. E aí foram várias idas para a UPA novamente. Saindo da UTI, não passou-se nem um mês, minha mãe já estava indo para a UPA novamente, dando entrada na UPA com essa dor, fazia raio-x, não dava nada. Quando foi no último raio-x que ela já estava com falta de ar, o raio-x deu derrame pleural, que é líquido no pulmão. E ela já estava com falta de ar. Minha mãe foi para a segunda internação dela, no Hospital Roberto Santos. E aí, resumidamente, para o vídeo não ficar tão longo, minha mãe passou mais 32 dias no Hospital Roberto Santos, a segunda internação dela. E lá minha mãe descobriu, através da ressonância magnética, que ela estava com uma inflamação, uma infecção nas vértebras da coluna, principalmente na T7 e na T8, que é a torácica. E essa inflamação e infecção estava gerando todo o desgaste das vértebras dela e a dor que encaminhava para o ciático, era disso. E aí minha mãe passou por isso também. Minha mãe chegou a tomar morfina e foi desesperador, porque a gente até achou que ela não ia conseguir sair da morfina. Os médicos suspeitaram de neoplasia inicialmente, antes de fazer a ressonância magnética, antes de ter o diagnóstico com a ressonância magnética, os médicos suspeitaram de neoplasia, mas não podia diagnosticar, porque não era uma certeza. Enfim, toda essa aflição, passou os 32 dias, e aí, graças a Deus, minha mãe saiu com alta para home care ainda, porque deu espondilodiscopatia vertebral. É um nome complicado, é um nome difícil, eu não queria nem estar falando ele aqui, mas quem já passou por isso, quem está passando por isso sabe esse nome, vai entender. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. E ela teve alta para home care. Tomou os antibióticos por um longo período e, graças a Deus, agora ela está bem melhor. Agora, final do ano já. Ou seja, imagine, gente, foi esse ano todo,
foi 2025 todo de questões de saúde, de atribulações, de conturbações. Foi um ano de luta, realmente. Amanhã, minha mãe faz 58 anos. Amanhã minha mãe faz aniversário. E para mim é uma vitória ter minha mãe junto comigo. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se vocês têm algum parente com diabetes, cuide. Esteja perto desse parente. Acompanhe. Porque falta informação. Falta informação para quem tem diabetes e para as pessoas ao redor. A diabetes, gente, ela pode matar. Ela pode amputar. Não é brincadeira. A pessoa precisa sim se cuidar, precisa cuidar da alimentação. Hoje em dia, minha mãe come marmita de uma parte verdura, uma parte arroz, uma parte proteína. Eu ajudo ela a implementar essa rotina de ter marmitas para facilitar a vida dela, para ela comer a porção, comer direitinho proteína, comer direitinho verdura. E assim, muitas vezes a pessoa não tem esse hábito de se cuidar, de cuidar da sua alimentação. Muitas vezes a pessoa só quer saber de farra, só quer saber de beber. Muitas vezes a realidade do diabético é essa. Muitos diabéticos são teimosos, insistem em estar comendo doce. E hoje em dia com a internet, a gente sabe que tem muitas receitas aí que não vai açúcar, que não vai farinha de trigo, né? Então, é importante ter alguém que tenha essa consciência de estar ali do lado apoiando. E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Cuidem de quem você ama. Cuidem, porque a vida passa assim. E hoje, olhando para trás, eu vejo que não foi só sobre doença. Foi sobre ter coragem. Foi sobre ter fé. Foi sobre apoiar e cuidar de quem a gente ama. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família.